Bem-vindos ao podcast Filho Feiticeira. Para quem acompanha, meu nome é Karen Pacheco, eu estou na Insta como @eukarenpacheco, @Filho Feiticeira. A minha badia de praia, filho de mãe cubana, mãe de Santo Antônio, carioca de alma e mãe de 2 gatas. Nós estamos ali para falar de assuntos que tinham tabu na nossa sociedade cabo-verdiana, tudo que envolve raça, gênero, sexualidade, classe, sentimentos, relacionamentos e alguns fofoquinhas pessoais. E nós ficamos ali para mais um episódio. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio número 9, ainda espero amassar tudo direito com nós. Amanhã se passa um bom fim de semana, amanhã de semana começa tudo direito, na gás. Minha fim de semana foi caótico no sentido de tudo que me planeja para fazer, nada que eu consegui fazer, bater um médico, ainda está só deta. Mas é isso, né? O corpo pede sofá, pede ficar deitado, birata come, e enfim, né? Só derrota. Mas é isso, pelo menos não descansa a cabeça. Terça-feira já começa com a gás, planejamento, na fase, na acontece. Importante é isso. Acolhe a hora que você acolhe e reage, né? Porque ele próprio reage a hora que você reage. E assim, é até interessante me falar desse ponto, né? De coisa que me faz fim de semana, de mal que foi, de bem e tudo mais. Para morrer hoje, eu quero falar com você sobre saúde mental. Fazer bem um trabalho de casa, inclusive, hoje, estou ali com o laptop que está por cima, pesquisa alguns números e algumas coisas. ChatGPT e Google, muito obrigada. Quem quer fala justamente para trazer mais impacto e para nos conscientizar, para morrer no mês se fala de saúde mental como algo muito sério. Então, assim, um assunto sério, se aquele mas tem que ser tratado com seriedade, por isso fazer questão de fazer uma pesquisa para saber com relação a números, embora eu coisa de não imagina, mas é bom fala com mais certeza, não se entende? Uma pesquisa sobre taxa de depressão global, entra naquela parte ali primeiro. Taxa global de depressão é aproximadamente 5% de população adulta mundial, o que significa em torno de 300 milhões de pessoas. Para nós ter noção, para uma vez não está pensando a 5%, que é Canadá, 300 milhões. E isso significa que 1 a cada 20 adultos sofre de depressão em algum momento de vida, ok? Como é que não faz um recorte ali de gênero e raça? O número é maior nas mulheres e o número é maior nas pessoas brancas também. Entra um bocadinho mais a fundo na cada um desses. Karen, então mulher está sofrendo mais de depressão e pessoas brancas estão sofrendo mais de depressão? Não. Número é maior para mais mulheres estão procurando ajuda, mais mulheres estão acessando a profissionais de saúde, né, psiquiatras e terapeutas, daí não está conseguindo ter aquele número, mas tem mais mulher com depressão. Pessoas brancas também, dentro, né, de recorte racial, até mesmo se não pensa na questão de classe. Pessoas brancas têm mais acesso de tudo, então está conseguindo acessar mais profissionais de saúde também, para poder passar um diagnóstico de, vou ter depressão. Então, na hora que vou ter menos acesso, vou ter um grupo que tem menos acesso a ter mais educação e conscientização, acesso a profissionais de saúde para você, na verdade, que os que têm depressão, mas que contabiliza, mas que quer dizer, mas que tem. Minta risca falar, mas pessoas com menos acesso, inclusive, está mais propensa a adquirir problemas de saúde mental. Para morrer sempre não estou ouvindo beleza, alguém está falando assim. Não, para morrer depressão é coisa de alguém rico, é coisa de branco. Para morrer pobre que tem tempo. Você tem noção de violência dessa frase? Ele é super violento. Para morrer, imagina, você tem nem tempo para você deprime, para morrer, você tem que estar corre atrás, depois você põe riba a mesa. Só que, na verdade, naquele corre atrás que você está corre para você ter acesso a coisas básicas, a coisas mínimo, que é tudo ali que tem aquele acesso lá, e historicamente, para números, não sabe, mas se uma pessoas negras e pessoas mais prejudicadas, mas imagina que você está corre atrás daquele mínimo
E também tem depressão, e também tem problemas de saúde mental, que é causou depressão, tem outros que estão, né, ansiedade. A hora que tem aquele problema lá, que sabe, escolhe, não, para fulano é branco, então ele tem mais. Não, para fulano é preto e é pobre, então coisa a fazer. Pelo contrário, hoje tanto não estou falado sobre burnout. Já tem alguém preto e pobre com burnout há muito tempo, você entende? E coisa que acha essa frase violento e pisado é para justamente botar acaba para ignorar pessoas nas situações de mais precariedade, você tem ignorância, que tem mais problema mental. Só que está contabilizado, então na hora que no pesquisa ali está por assim, mulher tem mais, pessoas brancas têm mais. Então quer dizer, tipo, no homem que tem depressão e pessoas pretas também têm menos, então está tudo ok, vá no bem. Você entende? E daí aquele outro dado que traz, que muito tem a ver, com depressão e taxa global de suicídio, tá? Então, não tem estimado, tudo que os dados ali é trazido para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não tem estimado cerca de 9 a 10 mortes por suicídio por 100 mil habitantes por ano, que lá no mundo. Então, por ano, de 9 a 10 mortes por 100 mil habitantes. Ok? No mundo inteiro. Aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano no mundo. Meninas, 800 mil pessoas, quase 1 milhão. A hora que a gente está pensando naqueles números ali, coisa que está vendo na minha cabeça, é Covid, números de morte para Covid. Para morrer na época, se Manu Satabata passar com o tempo, canto morte, canto não sei o quê. E então lembra de acompanha ali no Brasil, sabe, super trágico. E segundo uma pesquisa ali, vou fazer uma pesquisa rápido, gosto ali, fica até curiosa. Segundo o OMS, no ano de 2022, já não tinha aproximadamente 15 milhões de mortes para a Covid. Então imagina, total 15 milhões. Suicídio por ano, 800 mil aproximadamente. E sempre não lembra mais que os números ali também é aproximadamente para morrer tinha casos que está relatado, que está registrado, né? Pensando no ponto que traz sobre depressão e no recorte que faz de gênero e de raça, né? Comparação, mas segundo números, não tem mais mulheres na depressão e mais pessoas brancas. A hora que não espia números de suicídio, maior número de suicídio na questão de gênero é de homem. Aproximadamente 3 a 4 vezes mais do que mulher. Então, tem um número maior de mulher na depressão, porém suicídio 3 a 4 vezes maior na homem. E na questão de raça ainda apresenta um dado maior, segundo pesquisa que me faz, ok? E é exatamente aquele ponto ali que eu queria trazer. Então, o que você explica, um grupo, ele tem uma taxa maior de depressão, mas, no entanto, ele é 3 a 4 vezes menor na taxa de suicídio. A questão é que mulheres acabam para procurar mais ajuda, acabam para procurar mais terapeutas e psiquiatras, que para mulher homem que tem inteligência ou que tem capacidade de fazer aquela questão que existe um estigma, existe aquela masculinidade tóxica, onde o homem tem que ser super fodona, e tem que ser super forte, e é caporichora, e espia ajuda profissional de um psicólogo ou de um psiquiatra, mimimi, buscar um homem suficiente, para morrer homem que deve chorar, para morrer aquela coisa de menininha. Então, tudo que ela acaba para moldar na sociedade como alguém que pode procurar ajuda. A minha faz terapia já pelo menos uns 5 anos. E, sinceramente, de pessoas que enconche, a maioria é mulher que está falando, não está fazendo e tal, e que ele é uma conversa super comum. A hora que está conhece um homem que está fazendo terapia, é tipo uma coisa assim, cara, uau, que fixe. É tipo assim, para dar parabéns, você entende? É quase que isso. Então, lógico que ele é preocupante, né? Para Modi, principal causa de suicídio é depressão. E, obviamente, que não tem outras questões envolvidas também, que acaba para piorar a situação
de saúde mental de pessoas, você entende? Por exemplo, a hora que não fala de pessoas que têm trabalho, a taxa de desemprego aumenta, ou nunca tem acesso a coisas básicas de vida, mas que, põe um sorriso no rosto, nunca tem nada, mas não é feliz. Difícil que você sabe se amanhã você pôr, se você tem comida para pôr na mesa para dar os filhos, você sabe se você tem dinheiro para sobreviver amanhã. E gosta de trazer aquela parte ali para mim de problema de saúde mental é que é totalmente resolvível, né? Para terapia. Às vezes é acesso a necessidades básicas que o governo é responsável por aquela. Você entende? Na verdade, saúde mental é uma questão de saúde pública. Você checa? No dia de hoje, infelizmente, ainda ele é elitizado até, ok? É que toda ninguém está conseguindo fazer terapia, que ele nos deixa mais para final até de passar algumas dicas, mas é que toda alguém que está conseguindo fazer terapia, é que toda alguém que a hora que começa a terapia está conseguindo tomar remédio, né, antidepressivo, para morrer, é necessário sim. Então tudo que ele acaba para levar, mas alguém a ter depressão, infelizmente, chega na pior situação, na pior, né, hipótese, que é suicídio. E estão trazendo alguns dados de Cabo Verde que deixam bem chocada, que ele foi de uma entrevista que Evandro Monteiro, ano passado, outubro de 2023, ele é secretário de Estado adjunto da ministra da Saúde, escrevi tudo, Simão Moia, né, foi uma entrevista com ele e representante de OMS na Cabo Verde, taxa de morte para suicídio é 1 por semana na Cabo Verde. E ressalta ali, mas era muito entre mulheres que é mãe solteira. Assim, queria trazer mais dados de Cabo Verde. O que preocupa é que é difícil de conseguir os dados ali online. Até tinha informação, não gostaria de ter mais informação sobre depressão, mais informação sobre suicídio. Mas na verdade, de depressão, sabadaba super baixo para modo de novo, é que poucas pessoas que procuram, não tem uma questão cultural, um taxa ainda mais complicado a hora que compara com o Brasil. O Brasil ainda é um lugar que tem mente um bocadinho mais aberto, tem mais pessoas que buscam fazer tratamento, saúde mental, um bocadinho mais aberto, ok? E Cabo Verde nós é fichado de tudo, você entende? Então, a hora que bate a taxa de depressão na Cabo Verde, provavelmente sabadaba baixo, enquanto que de suicídio sabadaba alto, você entende? E de suicídio de que tem registrado também. Então, meninas, alguém por semana está suicida na Cabo Verde, Cabo Verde que nós é quase, acho que o último dado que tem olhado, nós são quase 600 mil habitantes, é rede show. É rede show. E aí não tá ficar chocado, deixa eu ver na hora que acontece um caso, né, sair noticiar um caso, ou alguém perto que suicida, tudo alguém tá ficar chocado, uma coisa que passa, coisa que tinha, para uma que flã, coisa que tinha, provavelmente depressão, para uma que flã, que abertura que pessoas têm de procurar ajuda na Cabo Verde, a hora que o flã, não está mal, não tem depressão, é coisa que não tá claro. É falta de coisa fazer que tem, vai louça, vai trabalhar, eu agradeço para botar uma perna, botar um braço, botar um bom trabalho, botar uma família que gosta de bom, botar um marido, botar uma esposa, botar um filho, sei lá, botar flávio, tudo coisa também, aquela positividade tóxica do caralho, me desculpa a palavra, mas é isso. Não, que alguém das ajuda, não que alguém das ajuda, por favor, aquela jabá cabeça, jabá do mês. A falar que ela jabá, que ela quer ter mais que fazer. Esta depressão para morrer, sei lá, para morrer termina namoro, para morrer. Foda-se motivo que alguém está na depressão é depressão e ponto. Uma hora que nós é um povo superficiário, não tem o estigma, não tem o preconceito com esse tipo de coisa, ele nunca acredita de fato, você entende? Ainda mais de pessoas de geração, né, de geração maior, sei lá, tipo, de darem as pais e tudo mais, é pior ainda. E depois, ainda tem uma galera que tipo, ok, acredita, ok, sabe que ele é cozê, mas mas só para outro alguém. Para mim, muito é pessoas que estão falando, como que eu estou fazendo terapia, para que eu estou buscando ajuda.
na cabeça, na deixa não tava, sei lá, não tava treinando, não tava ginásio, não tava fazendo aquele. Meninos, ginásio é que a terapia. Ginásio, no máximo, bota banho, bota libera endorfina, bota volta com um up, um bocadinho mais. Mas o mês de um profissional para ajudar a aprender a lidar com as emoções. E se você está num caso de depressão, é quase certo de ter que entrar com antidepressivo. E não tá trata aquela coisa lá como se fosse um bedzinha, tipo gripezinha, né? Covid, gripe e Covid. Exatamente que ela é um gripezinha. Quando tá chama que ela tá acontece só com o vizinho, tá acontece só com alguém longe, tá acontece de bular e pode acontecer com o bo. E pode ser num coisa mínimo, pode ser num desânimo, num que tem gana labanta, não traz um bocadinho panhalado, panhosodia morre que pode acontecer coisas com alguém que é alegre, com alguém que é para frente, com alguém que só tá posta na Insta e tudo mais. E nada melhor do que não usa de nosso exemplo para alguém hoje morre que está tão perto. Minha faz terapia já tem uns 5 anos que começa a terapia para morrer numa depressão ou num problema grande, mas simplesmente queria começar a terapia para aprender a lidar com as emoções, com coisas que nunca tá sabia lidar. Enfim, tinha tudo que os tempos ali, a mim tinha questões que nunca tá sabia explicar. Exemplo, ainda está num trabalho que nunca gostar, então tinha dias ainda sabe mega deprê, que esse ano lá foi bem difícil, tipo, nunca tinha gana lá banta para trabalho e tudo mais. Então julgava, tinha minha cabeça, Karen, para de ser preguiçosa, Karen, para de não sei o que lá. Enfim, e com 2 anos de terapia, chega num terapeuta, já sabe com uns 2 anos de terapia mais ou menos, não tinha feito com terapeutas diferentes. E eu virei falando, eu falei, olha, clinicamente falando, boa sugestiva para ter TDAH. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, sabemos falar de parte de TDAH numa forma bem resumida, como não tá, me merece um episódio à parte, senão hoje ainda está sendo ali. E pessoas com TDAH têm tendência a procrastinar, têm tendência a, tipo, dificultou fazer tarefas que nunca gosta, e que não é questão de preguiça, realmente prejudica a cabeça, pode ser com nota, pode ser com falta de entrega de trabalho, e é coisas que já acontecem comigo, você entende? E pior, é que tarefas que você sabe fazer, se você não conseguir fazer, mas simplesmente é que tem uma coisa maior que você consegue. E aquela questão de hiperatividade também, e pessoas com TDAH, a hora que vem hiperfoco, por isso então o dia inteiro, você tá lá, nem pode fazer xixi, você tá fazendo mais nada, você tá bebendo água, timento, você acaba aquela coisa que eu põe foco nele para fazer. Tudo que ele pode parecer tão bobo, mas aquela, tudo alguém tem, mas é uma coisa mais intenso. E, por exemplo, né, questão de hiperfoco, se você fica nele, sei lá, 2, 3 dias, coisa que acaba e que depois você fica sem energia, você não consegue fazer mais absolutamente nada. Então, até aquele hiperfoco hoje em dia, não consegue tratar, né, de tipo, já sabe lidar com ele um bocadinho melhor, para morrer terapia ensinando, ok? E coisa que TDAH é por causa nas pessoas, para morrer que ele não consiga fazer tarefas, para morrer que ele dificuldade de fazer coisas assim, até coisas simples de dia a dia, ele deixou te frustrado, e que ele frustração é por ele levou até uma depressão. Que ele procrastina também é por ele levou a ficar ansiosa, para morrer você sabe de coisas que você tem para fazer, e você não consegue sair daquele ciclo. Então, imagina, coisa tá puxa aquele outro. Com que lá começa a falar com o psiquiatra, orientava-me mais ou menos, passava-me de alguns remédios para montar estava nas fases, depressivo, em ansiedade também, a partir de pandemia, que ele é uma coisa que, com pesquisa que me faz ali, confirma de fato uma pandemia piora a situação de saúde mental de mundo como um todo, e a mim entra para a estatística, para a mim, desde que entra a pandemia, nunca mais não consegui dormir puro. Não tem que tomar remédio para ansiedade para não conseguir dormir. Gostam de tomar melatonina também, você tenta algumas coisas mais naturais. Mas com tudo que ela, quando chega a não falou ok. Não está acha, mantém TDAH, para morrer, né, sugestivo clinicamente e tudo mais, mantém melhor, mas de um laudo de fato. Então, coisa que não faz. Minha psiquiatra encaminhamos para um neuropsicólogo, onde começa a fazer uma avaliação neuropsicológica para 5 semanas.
Então, aquele primeiro foi entrevista, já a partir daquele segundo, não começa a fazer testes, enfim, então tinha várias provas lá. E daí, como não conversa, né, naquela entrevista, eu falei, olha, vou para aquilo que você está falando ali, não está vendo pesquisa, TDAH, ansiedade e depressão. A mim pensa, mas só baspeava só a questão de TDAH, talvez ansiedade, uma depressão que passando para a cabeça. Aí, ok, me faz aquele teste para que 5 dias, para que 5 semanas, né, era 1 hora cada, era bem cansativo, de meu era na fim de dia, cansada, tipo, exausta, mas pronto, vamos fazer de forma mais fiel possível, né, para o resultado bem direito, e o resultado é, de fato, não tem TDAH. Aí pronto, a TDAH tem alguém que pode ter hiperatividade, outro alguém pode que tem, no meu caso não tem. E meu é que está prejudicando tanto na questão de aprendizagem, mas talvez na executa tarefas, naquela coisa de organização, etc. E tal. Para além de TDAH, a ansiedade é bem como algo crítico, mas é bem intenso na mim. E também manter uma depressão moderada recorrente. Aí fica assim, caraca, quanto vezes que eu tô falando, não, para morrer é bad, não, você não faz depressivo, uma minha tem depressão. E coisa que não entende com que lá, né, na minha casa, tem conversa com ele para poder explicar, e coisa que quer dizer, mas Karen tem um quadro de depressão, está na depressão, para não ter estereotipo, não tá uma depressão, alguém que está tomar banho, alguém que está comer, alguém que está sair de casa, que está conseguir trabalhar, que está conseguir fazer nada. Por então, caso assim, sim, mas cada caso é um caso, cada alguém é um alguém. Você entende? Só que um cara, quanto vez que já fica, tipo, mais de mês, que até conseguir fazer as coisas, então está de fato num lugar bem depressivo, tipo, qualquer oportunidade que então está no socorro, não está deitado, não está querendo fazer nada, que tem ânimo para pôr de alguém. E aquela. E na minha casa é escusa que tipo, pode ir bem, pode ser que tenha um ano, que é um bocadinho mais controlado, pode ser que aquele outro gasta tanto, você entende? Então é também para fases. Mas eu falo, não, Karen, depressiva, jamais. Para morrer naquele mesmo momento que você é depressiva, a hora que você sai de casa, que encontra com alguém, está chantando, você entende? Não dá certo posta coisas na Insta, não pode ficar um bocadinho mais off, pode ser. Até apanhar um preservo na cabeça um bocadinho, mas bocata flá. Então, depressão, que não estereotipal, que não acha uma catara na nós, que não acha uma catara com alguém bolado, de família, para morte, é mais comum do que ele que não tem imagina. É muito mais comum do que ele que não tem imagina. E, de novo, canhões estereotipa, cada caso é um caso. Por isso é para morrer trabalho, para morrer família, para morrer relacionamento, para morrer coisas de vida que ainda bocatinge, se não flá. Questão social e econômica, de você vive num estado total de precariedade, você entende, você tem acesso a coisas mínimas, não é que ele ainda está deprimido. Só que essa pessoa, ele tem direito de ter depressão. Para morrer hoje, né? Você está falando de minha casa, não tive acesso a uma avaliação neuropsicológica, não foi para plano de saúde. Minha psiquiatra, estava nele para plano de saúde. Terapeuta não está paga e remédio também, tá gasta dinheiro por remédio. Hoje em dia, né, já que tem um laudo, tem um diagnóstico, tá faz tratamento para TDAH, que ele atenta com o H na final, nome remédio super engraçado, mas ele é bem caro, e ainda paga R$200 por mês mais ou menos, e ainda fica atrás de médico para falar se tem alguma amostra grátis, aí esqueci de falar, mas enfim, pode visitar por um mês, até antidecadan. Ainda toma antidepressivo, e antidepressivo já toma até um tempinho, é com a tarja preta, ou seja, que é controlado, assim, mas é para receita. Ele é mais leve, então, tipo, não se suspende álcool, nem nada, né, parecido, assim, é capizado, é remédio, obviamente, mas é capizado, que ele anda costuma apanhar com ele, e para ansiedade, que ele não toma de noite também, não tem que estar compra. Então, assim, meninas, infelizmente, é que todo alguém que tem acesso, que é uma única coisa que mais está revoltando. Você entende? Para chama mundo inteiro, OMS, todo países, todo governos, devia estar juntando para falar, para conseguir aquela para o povo. Você entende? Para todo alguém ter acesso a um terapeuta, a um psiquiatra. Então, assim, obviamente que me sempre sabem falar, meninas fazem terapia, meninas buscam ajuda, meninas buscam psicólogo, meninas buscam psiquiatra. Em Insta, tem um destaque que é terapia, que ainda fala mais ou menos de experiência com terapia, então outro que é terapeutas. Naqueles outros destaques, lá está recomendação. Meninas online, taxa, tem sites online que atendem para preço bem acessível,
tem uns, se eu não me engano, acho que tinha um site que era grátis. Na PMI, né, na praia, tem também você consegue, agora em que você lembra se 0800, né, se é grátis de fato, ou se é preço bem acessível, né, naqueles outros PMI também mesmo, na mesmo esquema. Então, eu espia no lugar que você está só na Portugal, na Merca, enfim, Merca, creio, pior ainda. Mas, não único que você tiver, espia, possibilidade de bubar que é posto de saúde, se você está no Brasil também, espia online, se nós me ajuda para tentar achar alguém assim, nós me ajuda. E bom que tem um dinheiro, mas daí botar a meteu, nunca que paga aquele dinheiro ali para morar por isso fazer outra coisa, que tem nada na vida mais importante que a cabeça. Sem a cabeça, nada você tá fazendo. Se você está numa depressão, você tem um passo para frente. E que você subestima poder de qualquer dia não pode entrar numa depressão. Minta paga 400 reais por mês, e tem meninas que paga mais. Para falar assim, é um dinheiro que chega a sem, não, meninas, 400 reais por mês é um dinheiro considerável, mas a mim que abre mão de fazer terapia. É uma coisa que é inegociável para mim, tem que fazer terapia, ponto. Próprio, às vezes, minha terapeuta está falando, não sei o que, de alta, então ela fala assim, a mim botaram alta, não tá nega, não tá fica até uma hora, para morar e me crer, cuidar minha cabeça sempre que me pode. Mas, enfim, não vem o caso, bom, está bem longe de alta. Terapia é difícil, tá tocou na pontos que tá doeu. Há dias não sei de terapia, choro, mira, fim de semana inteiro tá chora para não desbloquear memórias que tá, quem tá lembrar, né? Desbloqueia coisas que tá lembrar, mas é importante para cura. Às vezes, antes de cura qualquer coisa, você tem que botar passa para dor, você tá entendendo? Então, de fato, às vezes não está pensando naquela, tudo alguém está preparado para a terapia, não está não, mas se você está preparado, prepara para aquela, prepara para você começar para você tratar de sua cabeça, que tem ninguém mais importante que você nesse mundo. Primeiro é bom, depois você conseguir ser um bom alguém para aqueles outros alguém e conseguir ajudar, e conseguir conscientizar pessoas, e enfim, e não lembra que ali é uma questão de saúde pública, ok? Alguém que está suicida é mais alguém não nos conta, é a sociedade inteira. Você entende? Infelizmente, tem que pôr isso falar, é culpa do governo, é culpa de nós tudo. Como uma sociedade que soube acolhe, como uma sociedade que está conscientiza pessoas no geral para procurar ajuda, como uma sociedade que busca procurar ajuda também para morrer. Uma pessoa adoecida está doente que outro. E não tem que estar focado na questão de relações interpessoais que não tem. Para morrer, sim, relacionamento amoroso pode doencer, sim. Inclusive, mulheres cada vez mais doentes para morrer, homens que tratam de cabeça. Relações familiar, família que fazer o direito, família tóxica que fazer o direito, não sei o quê. Você se corta a relação para você ter um paz com a cabeça, para você ter direito, se que é necessário, fazer. Em que satanista simplesmente sai, para de falar com tudo alguém e tudo mais. Mas se é necessário cortar alguns laços para você direito, faz aquilo. Aquele, meninas, episódio fica grande, mas que tinha como fala daquilo de forma muito rápido. Então, espera, mas minha palavra está conseguindo chegar o máximo de alguém possível. Que não está conseguindo ajudar o próximo, não conscientiza para não tratar de nossa cabeça. Um beijo grande, se nós meses de qualquer coisa, nós damos fala para Insta, que é @eukarim_pacheco. Tem a Insta de Fídio Fitseira também, @Fídio Fitseira. Beijo grande para nós.